E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago. Hoje nós vamos ter mais uma aula de história, mas antes de começarmos, não esqueçam, se você gosta do meu trabalho, curte aí esse vídeo, se inscreve no nosso canal e também ativa suas notificações. E o nosso tema de hoje será... Gente, a Guerra Civil dos Estados Unidos, ou Guerra de Secessão, foi a guerra que mais matou na história até o século XIX, até 1865. Esse número elevado de mortes é fruto do próprio desenvolvimento industrial. Nós teremos aqui por volta de 650 mil pessoas mortas no conflito. Óbvio, né, que esses números aí não vão fazer frente para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial, onde nós teremos dezenas de milhões de pessoas mortas, mas é algo relativamente não, é algo muito importante. Nós teremos então a indústria bélica florescendo aqui e a matança também crescendo de forma absurda, tá? Muito bem. Quais os fatores para a Guerra Civil dos Estados Unidos, guerra que quase separou os Estados Unidos e formou ali um novo país, os Estados Confederados? Galera, primeiro fator importante que a gente tem que considerar aqui são as disparidades regionais. Então nós temos uma situação que é o seguinte, ó. Nós temos um norte, pessoal, onde existe uma burguesia já com enorme influência liberal, onde todas as pessoas trabalham livremente, onde a revolução industrial já é algo presente. E, obviamente, nós teremos então uma estrutura urbana, uma estrutura dinâmica, um progresso muito rápido. Uma sociedade extremamente progressista. E todo mundo que faz revolução industrial, gente, passa a ter uma necessidade constante do quê, galera? Necessidade de expandir os mercados. Então a situação aqui, ela é realmente muito importante para o norte conseguir vender os seus produtos, por exemplo, para o sul. Agora, o sul dos Estados Unidos, gente, é aquele local onde nós temos uma aristocracia agrária, ou seja, é um local, então, extremamente conservador, onde a riqueza é produzida no campo e não na cidade, diferente do norte. Nós temos o trabalho escravo e quase metade da população era formada por escravos, aqui às vésperas da Guerra de Secessão. Há uma enorme concentração fundiária e de renda, então a terra está na mão de pouquíssimas pessoas e a riqueza, consequentemente, também na mão de poucas pessoas. E a produção, gente, voltada para o mercado externo, aquela produção extrovertida. Basicamente, o Sul continuou a sua mesma estrutura comparado ali com o período colonial, ok? Bem, o choque é inevitável entre Norte e Sul por conta dessas diferenças de formação da sociedade. Economicamente, galera, nós teremos uma situação que é o seguinte: o Norte, então, já promoveu revolução industrial e tem a necessidade constante de expandir mercados. Só que o Sul não quer comprar o produto do Norte. Por quê, gente? Porque o Sul prefere comprar o produto industrializado da Inglaterra, um produto que é mais barato, de melhor qualidade, e nós temos inclusive os ingleses comprando a produção de algodão da região sul. Então, olha só, o norte, para conseguir ter acesso aos mercados do sul, vai defender leis protecionistas. Leis protecionistas, por exemplo, cobrança de pesadas taxas alfandegárias, porque aí o produto importado fica mais caro e você consegue empurrar o seu produto nacional para todas as regiões do seu país. Lógico que isso é uma contradição, né? Afinal, o norte, acabei de falar para vocês, tem ali influência liberal, mas o liberalismo não defende taxas alfandegárias, leis protecionistas. Mas aqui, pessoal, a gente tem que entender que a contradição, na verdade, ela acaba morrendo quando a questão é ganhar ou não dinheiro, expandir ou não os mercados. Bem, Sul, pessoal, exporta algodão para a Inglaterra, prefere o produto inglês, como eu disse para vocês, e olha só, esse Sul conservador defende o livre comércio, que é um princípio liberal. Então, é aquela questão do materialismo histórico, né? Aquela questão de analisar sempre a estrutura econômica, o que está em jogo aqui, como eu vou ganhar dinheiro. Então, para o Sul, defender o livre comércio é lucrar
com a atividade ali relacionada à venda e compra da Inglaterra. Para o norte, defender a lei protecionista é garantir a expansão de seus mercados. Muito bem, o outro fator, gente, importantíssimo é a questão escravista. E é o mais defendido até aqui pela indústria cultural, por exemplo, dos Estados Unidos. Então você tem um norte abolicionista. O norte, pessoal, ele quer a abolição não simplesmente por uma questão humanitária, do iluminismo e por conta das atrocidades que ocorrem com os negros. O norte, ele quer a abolição, gente, por um motivo muito simples. Ele busca aumentar o seu mercado consumidor. E olha, aumentar o mercado consumidor aqui, gente, não é aumentar o mercado consumidor com esses negros que agora são comerciantes, aliás, que são consumidores. A ideia aqui, inclusive, bizarra, era mandar para a África os negros. Tanto que os Estados Unidos vai ajudar na formação de um país na África, esse que vocês estão vendo aqui, o mapa, chama-se Libéria, de liberdade. A capital da Libéria, pessoal, tem um nome em homenagem ao presidente dos Estados Unidos, Monrovia. Olha a bandeira da Libéria, se não lembra a bandeira dos Estados Unidos. Então a ideia era qual? Ah, vocês estão livres, negros, voltem para a África, ok? Então, quem vai ser o mercado consumidor? As pessoas que estão migrando da Europa para os Estados Unidos. Lembra da aula de expansão territorial dos Estados Unidos que nós vimos ali, uma quantidade gigantesca de europeus migrou ali para os Estados Unidos. O Sul, pessoal, o Sul não está nem aí para isso. Por quê? A produção do Sul é voltada para o mercado externo. Então ela não precisa aumentar o seu mercado consumidor ali na sua região. E o escravismo, gente, está relacionado também à questão até de status social, de poder político, de poder econômico. Então o Sul defende a manutenção da escravidão por conta dessas questões locais. Não há necessidade do Sul em abolir a escravidão. Diante desse impasse, pessoal, para evitar um conflito e para tentar gerir ali esse país tão diferente, tão discrepante, nós vamos ter em 1820 a assinatura do chamado Compromisso Mississippi-Missouri. Vai se traçar uma linha imaginária ali, ó, no paralelo 36 graus e 30 minutos, você está olhando aqui no mapa agora, e aí fica decidido o quê? Ó, todos os estados que surgirem aqui no oeste, se eles estiverem ao norte desse paralelo, eles adotam trabalho livre. Se eles estiverem ao sul do paralelo, adotam trabalho escravo. Então você mantém um equilíbrio. Qual é a questão aqui, pessoal? Não se esqueçam, nós estamos em pleno processo de formação do territorial dos Estados Unidos. Então estão surgindo estados aqui no oeste. Como que você faz para manter um equilíbrio, sendo que cada estado vai mandar os seus deputados, seus senadores, vai poder votar, criando essa estrutura, então, onde o norte continua livre, o sul escravo, e você tem um equilíbrio nessa balança do poder aí no Congresso dos Estados Unidos. Tudo bem? Problema, pessoal. Problema é que quando surge a Califórnia como estado, grande parte da Califórnia está na região sul, deveria adotar o trabalho escravo, mas a Califórnia, que é um local que surge por conta também da mineração, e vocês sabem, o ambiente da mineração é um ambiente urbano e não rural, a Califórnia adota o trabalho livre, quebrando esse compromisso Mississippi-Missouri. Vai ser feito um novo compromisso, que é o compromisso Clay. Qual é o problema desse compromisso? Agora, quem define se o Estado terá trabalho livre ou trabalho escravo é o próprio Estado, ok? Problema para o Sul, gente, é que a balança agora vai pender para quem defende a abolição. Dá uma olhadinha aqui no mapa, pessoal. Esse mapa é o mapa da divisão da Guerra Civil. Dá uma olhada na quantidade de estados livres que nós tínhamos nos Estados Unidos às vésperas da Guerra Civil. Todos esses estados de azul adotaram trabalho livre, enquanto nós temos ali apenas 11 estados lutando pela independência, pela secessão, com o trabalho escravo, tá? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, o norte agora passa a ter vantagem na hora de tomar as decisões. O que isso significa para o sul, gente? Isso significa algo muito simples. Se o norte propor, por exemplo, o fim da escravidão e isso for votado, os defensores do abolicionismo vão ter uma vitória fácil. Se o Congresso propor, por exemplo, aumento de taxas alfandegárias, quem vai vencer, pessoal? Quem defende aí também as bandeiras do norte, que são os estados de trabalho livre, ok? A gota d'água, pessoal, para o norte, aliás, para o sul, foram as eleições de 1860, tá? O Partido Democrata,
que era muito forte e tinha membros, tanto do norte quanto do sul, membros relacionados sempre ali a uma aristocracia, a uma elite, ele se divide. Por que ele se divide? Porque ele indica 2 candidatos. E o Partido Republicano, que nasceu há pouco tempo, indica um candidato só, que é o Lincoln. O Lincoln consegue essa vitória, pessoal. Quais as bandeiras principais do Partido Republicano? Manter a unidade e abolir a escravidão. Diante dessa situação, a Carolina do Sul declara a independência, nós vamos ter a formação dos Estados Confederados, mais 10 estados vão se juntar à Carolina do Sul e está declarada aí a independência dessa região chamada de Estados Confederados. Vocês já viram, com certeza, essa bandeira aqui e tudo mais, né? E nós temos aqui, ainda no Sul, muita gente que defende alguns valores aí segregacionistas, racistas e de intolerância. Muito bem, Guerra de Secessão, galera. Vamos lá falar da Guerra de Secessão agora. Bem, basicamente nós teremos essa divisão de forças, o Norte com 25 estados, o Sul com 11, 20 milhões de habitantes aproximadamente no Norte, todos livres, 10 milhões de habitantes no Sul, entre 10 e 11, sendo que, olha só, 4 milhões de escravos, quase metade de escravos. O Sul depende do mercado externo para ter armas. O Norte, pessoal, tem a sua própria indústria bélica e a sua marinha de guerra. Notem a força, então, do Norte, gente. O Norte tem muita, muita força. Agora, o que acabou sendo decisivo aqui, pessoal? O que acabou sendo decisivo aqui foram as ações do Abraham Lincoln, tá? O Lincoln, em 1862, pessoal, promove o Homestead Act, promove a reforma agrária, isso dá um apoio gigantesco a ele das regiões do Oeste, dos estados do Oeste. Nós vamos ter a declaração da abolição da escravidão dos Estados Confederados. Galerinha, toma cuidado, tá? Se você olhar o mapa aqui, ó, você vê que tem os estados que estão da cor cinza. Esses estados são escravistas, mas apoiaram o Norte. Então a abolição não foi nessas regiões, e sim na região que você está vendo de vermelho. Óbvio que o Sul não acatou, mas você imagina a desestruturação que isso vai causar, a revolta dos negros que isso causou também. Muitos fugiram, inclusive, para o Norte para lutar contra o Sul. Outra ação do Lincoln, muito importante, gente, foi um bloqueio naval. Aproveitando a existência dessa marinha de guerra, há um bloqueio naval, não entra mercadoria, não sai mercadoria do Sul, o Sul vai se asfixiar e no dia 12 de abril o general Lee assinará a rendição. Norte venceu. E quais as consequências, pessoal? Um enorme desenvolvimento industrial, fim daquela estrutura socioeconômica do Sul. Então aquela ideia de latifúndio, monocultor, voltada para o mercado externo, escravista, acabou, pessoal. O Norte vai determinar como vai funcionar a economia dos Estados Unidos. Isso vai promover um desenvolvimento gigantesco. Os Estados Unidos está caminhando para ser a maior potência do planeta, gente. A abolição da escravidão, definitiva agora em 1865, né, feita pelo Lincoln. Lincoln, inclusive, vai ser morto depois ali, vai ser assassinado por conta de um fanático aí do Sul. Aqui, com relação aos negros, a gente tem algo muito importante. Negros não vão ter acesso, pessoal. Tem acesso à liberdade, mas nos estados do Sul não terão acesso à cidadania. A segregação vai ser enorme, o preconceito será enorme. O que eu destaco aqui para vocês? Eu destaco a sociedade civil lá no Sul criando um grupo que existe até hoje, o grupo de supremacistas brancos da Ku Klux Klan. Olha imagens aqui, você vê que as imagens são recentes, né? E você tem até crianças ali participando. E nós vamos ter também, lembrando que a Ku Klux Klan vai promover atentados, né, contra esses negros, perseguições, sempre com qual objetivo, gente? Impedir que os negros tenham os mesmos direitos que os brancos, tudo bem? Tem um filme recente aí, bem interessante sobre isso, chama Infiltrados na Clã. Assistam se puder, vale bastante a pena. Ou Histórias Cruzadas também, é muito legal, tem no Netflix esse. É um filme bem legal, vocês vão gostar, que mostra bem essa segregação no Sul, que ocorreu até, existe ainda nos Estados Unidos, mas que foi muito forte até o final da década de 60. Nós teremos também, pessoal, as chamadas Leis Jim Crow. As Leis Jim Crow tiveram influência ali por conta de um personagem que surgiu no final do século XIX, um personagem feito por um branco, né, que criou ali o Jim Crow. Crow era como eram chamados os negros, porque eles andavam curvados, né, por conta dos trabalhos excessivos e tudo mais. Então, chamavam os negros de corvos, né?
de corvos, e criou-se um personagem, esse cara branco se pintava de negro e imitava trejeitos, exagerando, obviamente, ali dos negros. O que vai acontecer, pessoal? Vai virar uma febre essa ideia de se pintar de negro. Olha aqui um dos cartazes, né, de apresentação, de tirar sarro desses negros, e vão surgir as tais leis de Jim Crow, que impedem, pessoal, que o negro tenha cidadania, participação política, direito a voto, tudo bem? Óbvio que essa sociedade segregacionista, gente, ela durou bastante tempo e os resquícios existem ainda hoje, né? Há poucos anos nós tivemos aquela manifestação em Charlottesville, você está vendo imagens aqui inclusive, onde supremacistas brancos ali foram protestar contra a retirada da estátua do General Lee, que é um dos líderes da Guerra de Secessão. Da cidade. General Lee, gente, personifica a ideia desses segregacionistas, desses racistas, tá? Dessas pessoas preconceituosas. Gente, essas imagens, elas têm pouquíssimo tempo. Olha só como elas são, inclusive, bem definidas, né? As pessoas já não escondem seus rostos, inclusive, com relação ao preconceito. Dá uma olhadinha aqui para você entender como era essa segregação. Dá uma olhadinha aqui, ó, na pessoa estudando, o negro na parte de fora da sala de aula, ou o bebedouro ali para o negro e para o branco. No ônibus tinham que sentar atrás, né? A frente ficava para os brancos. Olha essa máquina da Coca-Cola, pessoal, somente para pessoas brancas. Isso vai levar, gente, à luta pelos direitos civis lá do Martin Luther King, do Malcolm X, né? Dos Panteras Negras, que vão promover a luta por cidadania e vão conquistar esses direitos, tá? Mas a gente vai falar disso depois. Recentemente nós tivemos também aqui um artista que criou um clipe, viralizou, This is America, né? Tô mostrando aqui a imagem para vocês. Você vê que no início do clipe ele faz, com o corpo ele personifica aí a ideia do Jim Crow, né? Denunciando, o clipe denuncia todo esse preconceito que ainda existe contra os negros. Galera, terminamos a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.